Olá! A cultura alemã é muito forte aqui na nossa região e muito se deve à manutenção das tradições. Hoje nós vamos falar sobre um dos mais importantes centros culturais do estado, o 25 de julho, que está completando 68 anos de atividades. Para conversar com a gente, estou recebendo a visita do presidente Clay Schutze e também do vice-presidente Markus Schroeder. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo convite, a gente poder estar aqui conversando com você e com os nossos ouvintes. Obrigadão, Jorge. Bom, vamos começar falando da história do 25 de julho, né? Fundado em 1º de maio de 1954. Isso aí mesmo, Jorge. A gente está hoje quase fazendo 70 anos. Aí daqui a 2 anos nós vamos fazer 70 anos e coincide também com o bicentenário da imigração alemã para o Brasil. Uma data bem importante já para a gente lembrar o ouvinte aí. Justamente dessa data muito importante, né? E isso representa muito para o 25 de julho, né? Para o nosso centro cultural, porque nós somos uma casa, né? A casa da cultura alemã em Blumenau. A gente representa, não dá para se dizer, né, que o clube é aquela coisa raiz, não é a raiz, ele está recebendo, para tu teres uma ideia, eu quero destacar isso já no início do nosso bate-papo aqui, as pessoas às vezes olham para o 25 de julho e quando a gente faz, né, os grupos se apresentam, fazem apresentações, parece que poxa, eles são bem raiz, eles são bem sérios, né, no que eles fazem, mas o clube, a grande maioria dos sócios do clube são jovens, são famílias jovens ou que estão trazendo os seus filhos, que participam, então esse é um primeiro ponto, né? Ou seja, é uma continuidade da manutenção dessas tradições, isso, que é muito importante, né? Exatamente. E aí, por que eu estou falando de família, né? Esse é um ponto bastante importante, porque a fundação do clube foi justamente isso, né? Desse centro cultural, foi justamente feito pelas famílias, né? Esses imigrantes, quando eles vieram para cá, eles começaram a sentir falta de um local em específico onde eles pudessem cultivar e manter a herança que eles receberam dos antepassados deles, ou seja, a herança que se tinha na Europa, né, que se tinha e precisamente na Alemanha, né, nas regiões dos nossos imigrantes. Então, como é que eu faço? Eu tenho que ter um local físico para me encontrar. E um detalhe bem interessante da fundação, né, do Centro Cultural é o quê? Que essas famílias se reuniam no tempo livre, observe isso que é um ponto interessante, no tempo livre deles para construir essa sede. Então foi sim, esposo, esposa, filhos que dedicavam o seu tempo livre para isso. E até hoje continua dessa forma, ou seja, as pessoas não recebem nada para estar lá dentro, para dançar e para cantar, né? Para se divertir, para entrelaçar os laços e manter os laços com os amigos. Todo mundo é bem-vindo, todas as famílias são bem-vindas dentro do nosso centro cultural, claro, para que cada vez mais eles dancem e cantem e se divirtam, né, com os seus amigos. Então, de uma forma muito resumida, é dessa forma que ele foi construída. Eu quero me abster aqui de falar dados históricos, isso, por exemplo, o 25 de julho, talvez o ouvinte ele vai lembrar, o 25 de julho foi a base de quando o presidente Helmut Kohl veio para Blumenau, uma visita histórica, né, para Blumenau. Exato. O 25 de julho foi a base. Por quê? A grande maioria dos seus sócios tinham, né, o conhecimento da língua alemã. Então até hoje a gente tem lá presente, né, do Helmut Kohl, né, Markus. E é um fato assim desconhecido. Na época, a prefeitura era um grande aliado, hoje também a prefeitura é, mas na época foi uma sede, né? Ou seja, o chefe, toda a estrutura ali dele ficava administrativa lá dentro. É quase que uma embaixada dentro de Blumenau, E foi um fato marcante histórico, não só para Blumenau, mas também para o estado de Santa Catarina, né? Que marcou muito. O que diferencia o 25 de julho de um clube de caça e tiro? Bom, nós somos membros da associação, né, dos clubes daqui de Blumenau. Isso é um ponto que nos orgulha bastante. Essa diferença ela não é, vamos dizer assim, para tornar melhor ou pior. É só uma característica, porque nós somos um centro cultural. Então, vamos dizer que as práticas esportivas têm uma menor ação dentro do 25. A grande questão é justamente as artes, né? No passado existia teatro, hoje tem um grupo, mas ele é terceiro. Nós temos hoje lá dentro
vários grupos folclóricos que se apresentam, né? O Blumenau é conhecido o primeiro grupo folclórico que teve fundado em Blumenau e que tem todos os seus anos teve participação na Oktoberfest. Isso é um ponto bastante importante. Nós temos 2 corais lá dentro que se apresentam. Um coral é muito popular hoje em dia, né, que é o Männerchor Liederkranz, o coro masculino Liederkranz, que o público talvez mais atento, ele lembra que esse coro ele faz a apresentação no Oktoberfest, que é o show dos velhos camaradas, né? Então, as pessoas talvez agora que estão nos ouvindo começam a vincular o centro cultural a isso, mas a gente também tem que lembrar que nós temos um outro coro muito famoso também, que é o coro misto, né? Stimmen des Herzen, né? As vozes do coração, né, Marcos? E esses 2 corais, é importante também nós ressaltarmos que eles tiveram uma importância muito grande. Estou falando porque há poucos dias a gente teve um aniversário aí de 125 anos do maior maestro que Blumenau já teve, que foi Hans Geier. E Hans Geier justamente fundou esse coro misto e teve uma participação muito forte no coro masculino. Então ele também veio para o 25, assim como fundou o Teatro Carlos Gomes. Vocês estão percebendo na nossa narrativa, nesse nosso bate-papo, que o 25 de julho tem muitas raízes na cultura de Blumenau em si, né? E se a gente for pensar para hoje em dia, né, como é que isso ramificou, claro, a gente teve uma queda, em especial, Jorge, a gente tem que ressaltar agora com pandemia, né? Há pouco tempo a gente teve um período onde as coisas estavam fechadas, assim por diante, então a gente percebe que as pessoas talvez deixaram um pouco de lado esse momento de lazer, porque eles precisavam cuidar de si, precisavam cuidar da sua saúde e dos seus entes queridos. É verdade. E essa questão, então, da arte está mais envolvida com o 25 de julho, menos esportiva, mais para a arte. Isso, a gente tem lá dentro, né, uma cancha de bolão, tem 2 canchas de bote. Mantendo as tradições. Né? Isso, o pessoal vai lá, se encontra, né, os terça-feirinos, no nosso caso ali, né. E esse é um ponto, né, a gente não... Cada clube tem a sua característica. O Centro Cultural foi fundado ali, como eu disse, pelas famílias, foi construído, né, na mão, né, por essas pessoas, e o objetivo deles era mais cultural. Certamente essas pessoas também iam para os outros clubes de caça e tiro, né, praticar essas práticas que também são uma cultura, né? Mas aqui a gente, esses fundadores, eles preferiram atuar no canto e na dança, vamos dizer assim, e também nas artes cênicas, né? E se nós, continuando nessa questão, se nós avaliarmos, quisermos mensurar quantas pessoas estão envolvidas, nós temos mais de 240 pessoas envolvidas com os grupos do 25, e como ele é a sede da Liga Cultural e Recreativa dos corais aqui da região e também da Associação dos Grupos Folclóricos, nós estamos falando de mais de 1.500 pessoas. Então, de uma forma direta, considerando os associados, e indireta, considerando essas 2 associações, nós temos um número bastante elevado de pessoas que são envolvidas na manutenção da cultura alemã dentro do 25. Que bacana. E onde a gente pode ver o 25 de julho? Tem a Oktoberfest, está chegando aí, né? De volta. Muita gente feliz com o retorno não só da Oktoberfest, mas as apresentações, de um modo geral também, né? Que é muito importante, até para se manter essa cultura. Mas aonde a gente vê o 25 de julho que não seja a Oktoberfest? Esse mês, justamente, esse é das razões da gente estar aqui. Nós temos várias apresentações, vários eventos na cidade, na região, no sul do Brasil inteiro, principalmente no sul do Brasil, onde a presença alemã, germânica é mais forte. Foi mais forte. Foi mais forte, Nós temos a Semana da Imigração Alemã sendo comemorada agora no mês de julho e no 25 alguns eventos. Mas o 25, os associados do 25, os membros que participam dos grupos no 25 atuam não só nos ensaios que são realizados lá, não só na Oktober, da qual a gente participa com os velhos camaradas, com os grupos folclóricos, com outro grupo musical também. Tanzenmusik, isso. Nós atuamos junto com os órgãos públicos na recepção de visitantes, autoridades né, em geral, países de língua alemã, né? Eventos e uma série de momentos que acontecem ao longo do ano. Então, de uma forma, digamos assim, silenciosa, mas o 25 está
lá participando como voluntários, né, junto com os órgãos públicos. É um ponto também lembrar, a gente sempre volta ao Oktoberfest, né, Blumenau, é muito interessante o vínculo que a gente tem, ligada, né, a força, mas também tem isso, né, Marcos? As pessoas, várias pessoas, membros do nosso grupo, eles fazem a recepção dessas autoridades dos grupos, de países, mas também dos grupos. Para quem lembra, e as bandas alemãs que estão vindo esse ano, a grande maioria dessas pessoas que estão recebendo eles, ou seja, que vão ser os cicerones, os intérpretes, são pessoas vinculadas ao Centro Cultural. Ou seja, dominam a língua alemã, mas também conhecem a cultura que veio do nosso país, né? O país dos nossos antepassados. Então é um ponto bastante importante. Imagina se a gente não tivesse, teríamos que ser contratados. Essas pessoas fazem um trabalho voluntário para o município. Então, isso é importante a gente ressaltar, né? Todo esse trabalho que é feito, quando alguém do 25 recepciona, atrás, né, que eu disse do Helmut Kohl, ou agora, sempre é um trabalho voluntário. Sempre pensando no bem-estar, na melhor maneira de colaborar com a nossa cidade. Da mesma maneira como eles pensavam em colaborar com o Centro Cultural. E para a gente entender, a gente está do lado de fora, né, entender o tamanho da importância que é esse Centro Cultural, o Clube 25 de Julho, aqui em Blumenau. E com essa importância toda, com esse objetivo de manter essas tradições, levar a arte tradicional também para as pessoas, como o clube vem se adaptando a uma nova realidade, né? A gente sabe das dificuldades que é a manutenção de um clube, de uma sociedade, que já não é fácil. Aí você imagina 2 anos praticamente parado devido a uma pandemia. Isso, Eu vou trazer uma referência aqui para vocês, por exemplo, a maior referência cultural do nosso município, que está lá no centro, é o Teatro Carlos Gomes. Todo mundo conhece, todo mundo já foi em alguma vez, seja para assistir uma comédia, né, um stand-up, ou ver uma banda que ele gosta, ou assistir um teatro, a apresentação do filho, ou seja, Blumenau interage da mesma forma com o Centro Cultural. Mas talvez o nome, né, do Centro Cultural 25 de Julho, ele tem uma presença um pouco menor, não significa uma importância, né? Esse é um ponto bem interessante para se colocar, mas indo a esse cenário, né, Jorge, foi bem difícil, foi muito difícil. Imagina você, nós temos, né, Marcos, um número bem grande também de pessoas que são sêniors, né? Pessoas que já estão aí na sua faixa dos 60, 70, 80 anos, ou seja, que na sua grande maioria já não tem mais tanto uma ocupação profissional, e a grande paixão dele é estar dentro do Centro Cultural para interagir com as pessoas e tal. Se encontrar lá, né? E nós ouvimos muito durante esse período as pessoas se ligando e tal, e obviamente eles têm uma dificuldade um pouco maior às vezes tecnológica, né? Alguns não, mas a maioria ainda tem, né? E eles tinham essa dificuldade, né? Eu via relatos às vezes de alguns sócios dizendo o seguinte: 1 ano que eu perco, né, é muito para mim. Para ti que é jovem, talvez não seja, mas 1 ano parado, sem cantar, sem poder dançar, então é muito importante. Claro que é uma relação, é quase que para o amigo que participa de um Stammtisch, né, onde vocês se encontram toda semana, às vezes ali regado a uma boa cerveja, a comida, um petisco gostoso, você interage com os amigos e você esquece dos seus problemas. É uma maneira de lavar a alma. Para nós que cantamos, que dançamos, claro que depois também tem a sua cervejinha, não, né, vai faltar a sua comidinha, um petisco, um bate-papo com os amigos, também é um Stammtisch, mas lava a alma pra gente, a gente sai descarregado, né? Às vezes tu tem uma semana mais complexa no teu trabalho, e aquele momento lá, né, vários compositores famosos, eles falavam, né, que a música vinha isso, né, a música te relaxa e Parece tal. Parece que a coisa flui, né? Ela tem esse efeito, a música tem esse efeito, o canto principalmente. Isso, e a dança também, né, é uma atividade bastante física, você precisa se concentrar e assim por diante, você tem que ter um controle, vamos dizer assim, uma concentração, né, para realizar isso dali, é um ponto bem interessante. Mas a gente, nesse período de pandemia, eu acho que o grande impacto que tem, claro, e a gente, todos os clubes e nós como Centro Cultural tivemos um impacto financeiro. Isso é normal, né? A gente percebe, andando na cidade, quem anda por Blumenau e região, percebe que comércios fecharam, tiveram um impacto gigantesco. Imagina, pessoal, para quem que não vive disso, ou seja, a gente não tem uma venda específica lá dentro. A pessoa que é um sócio, ele é um sócio mantenedor. Ele paga porque ele quer estar lá, que essa casa continue aberta. Então, além de, claro, nós temos uma população mais idosa, que deixou de frequentar, e alguns têm a mentalidade dizendo, poxa, já que eu não vou mais, então eu também não vou pagar.
É um primeiro raciocínio que acontece. Um outro cenário são pessoas que simplesmente talvez ficaram apáticos, desestimulados e resolveram não manter mais a sua mensalidade, né? Então foi uma grande... Eu posso afirmar para ti que a gente teve quase mais de 50% de perda de número de sócios no 25. É um ponto muito sério. E esse relato eu escuto também dentro dos clubes de caça e tiro, né? Já existia uma dificuldade antes. E aí vem com essa perda de receita, né? Isso. Não é a principal receita, mas é uma receita mas é uma perda, né? Ela pelo menos te mantém o teu negócio, né, Marcos? Ela mantém o básico do teu negócio. E agora nós então reformulamos, fizemos um planejamento para retomar, né, tanto em aproveitar a estrutura que nós temos lá, porque o 25 tem uma localização excelente, um espaço para estacionamento que poucas entidades têm. E nós estamos, então, agora partindo para outras atividades, outras ações, para retomar, porque a manutenção é grande, são vários... O custo, né? O custo para manter. Nós temos 6 espaços que a gente pode locar para eventos, para festas, para encontros, numa localização reuniões. Privilegiada, né? Exatamente. Que é na área central da cidade. Muito bem localizado, né? Então é isso que nós estamos agora, para nós conseguirmos fazer as reformas que precisam ser feitas, né? Manutenções gerais, ampliações ou reformulação da parte de decoração. Então nós estamos trabalhando nesse sentido. Então nós temos um salão enorme, muitos de vocês conhecem, nós temos outros salões menores. Então a gente está trabalhando muito forte para divulgar o 25 para eventos e... aproveitando agora o espaço que nós temos aqui, convidando para que você que está nos ouvindo, venha lá nos visitar, se associe, participe das atividades que são desenvolvidas lá, assista um ensaio de um grupo de dança, de um coral, venha conhecer, vale a pena, é gostoso, é bacana, é muito motivador e como o Clay acabou de colocar, você esquece um pouquinho dos seus problemas do dia a dia, e pense em outra coisa, né? Se diverte, eu acho que isso que é importante colocar. Quais são os eventos programados agora para julho, né? Na Semana da Migração Alemã, por exemplo, tem uma série de atividades também que serão realizadas, que a comunidade já pode prestigiar também, claro, né? E conhecer um pouco melhor o 25 de julho. É uma forma também de auxiliar tanto o 25 quanto as outras entidades coligadas também. Com certeza. Exato. A Semana da Imigração Alemã é uma, vamos dizer assim, um evento, um calendário promovido pela Prefeitura de Blumenau, né? Prefeitura Municipal de Blumenau, através da Secretaria de Cultura e Relações Internacionais. Tem um calendário bastante extenso que envolve várias entidades, né, Marcos? Sim. Dentro do 25 em específico, né, a gente vai ter lá já no dia 16, ou seja, daqui a alguns dias, no dia 16, é um domingo, nós vamos ter... Sábado. É um sábado, perdão, isso. Nós vamos ter a apresentação da Orquestra Filarmônica de Brusque, né? Então acho que muita gente está com saudades de ouvir música clássica, música erudita, e esse é o ponto interessante. Durante essa semana, a orquestra, eu conversando com o maestro, ele veio com a ideia de, poxa, então vamos fazer um repertório só com compositores de música alemã. Todo mundo vai conhecer esses nomes. Bach, Haydn, Beethoven, Brahms, Mozart. Então, o público que gosta, né, que tem simpatia ou que tem até curiosidade por esse tipo de música, vai assistir. A entrada é super acessível, R$20 para quem não é sócio e R$10 para quem é sócio. Isso já é um ponto interessante lembrar, né, Jorge? Ou seja, também tem benefícios, não é só a pessoa... Para o associado. E isso, não é só a pessoa ser um mantenedor dessa cultura. Todo mundo que gosta e tal. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem pessoas da sociedade que às vezes nem vêm lá dentro do 25 de julho, mas ele é sócio. E quando eu questiono essas pessoas, eles dizem, não, eu só quero que vocês continuem fazendo o que vocês fazem. Eu acho isso muito bonito. Então é interessante o apoio isso. É para a cultura, empresários, não é para a entidade. Isso. Que bacana, né? Isso, empresários, pessoas conhecidas da sociedade, eles vêm e fazem esse depoimento. Realmente é um depoimento que ele precisa chegar para o ouvinte, porque às vezes ele também quer, né? Poxa, eu queria que isso continuasse, como é que eu posso fazer? E é um valorzinho muito acessível, né? R$50 por mês, né, Marcos? O valor que as pessoas depositam. Se faz um pagamento logo no início do ano, ainda tem desconto e tal. Vantagem, Mas voltando, né, nosso ponto principal, que é a Semana da Imigração aqui em Blumenau, no outro final de semana, que daí é o final de semana mais forte de eventos que vai acontecer no dia 24,
que aí sim será um domingo, né, nós temos um evento de dança, onde o grupo folclórico, né, o Blumenauer, ele vai fazer o Volkstanzfest mit Hammeltanz. É essa a pronúncia, né? O Schroeder fala muito bem alemão aqui, então o que é? É um café da tarde, é bem interessante porque é um evento muito tradicional. É um evento muito tradicional, mas ele é tradicional onde? Nos grupos folclóricos de dança, porque essa tradição é uma tradição bem do sul da Alemanha, especialmente lá da Francônia, né? Ou seja, onde você faz um café da tarde, aí claro, tem pães, tem cucas, então, aquelas delícias que a gente conhece quando vai num café da tarde aqui na nossa região, né? Mas com música folclórica. E essas músicas, esse é um ponto interessante, elas são explicadas e os grupos folclóricos já estão acostumados a dançar essas músicas. Então eles se reúnem e esteticamente é bonito ver um número grande de pessoas. Imagina uma dança num salão com 100 pessoas dançando no mesmo ritmo. Parece, a gente lembra daqueles bailes vienenses, né, que a gente vê nos filmes e tal. Claro. É muito bonito. Eu confesso para vocês, eu não danço nada, mas eu gosto de ir lá tomar minha cervejinha e ficar assistindo e com um bom papo com os amigos. Um outro ponto, né? Ou seja, é muito barato participar desse evento. Quem comprou o ingresso antecipado, R$30 já dá direito ao café para você comer e assistir. E dançar se quiser, né? Participar com o grupo. No dia tem um acréscimo, R$35. Então, para quem tiver interessado, né, liga lá no 25, dá para fazer um Pix, né? Liga lá. Combina com o seu grupo, faz um Stammtisch lá no... Eu ia comentar nisso, porque é o que a gente sempre faz, né, Marcos? A gente vai lá num grupo de amigos e tal. E aí, no dia 25, que é o dia raiz, né? O dia que nós comemoramos, nós vamos ter um espetáculo lá dentro. Daí a gente está falando agora de canções, né? De coral. Nosso coro misto vai ter um espetáculo chamado Meine Heimat, né? Ou seja, que é a minha. O Heimat, o Marcos talvez eu consiga explicar melhor, assim, mas é a minha casa, mas num sentido mais metafórico, né? Não dá para traduzir por pátria, seria um sinônimo, né? Mas ainda ele é mais puxando para o meu lar, vai. Né? Isso. Ele tem mais esse conceito do meu lugar, do meu... Né? Que é o Heimat, todo mundo que é imigrante, ele vai falar sempre o seu lugar daquele. Se você nasceu lá no interior, não é Blumenau, não é aquele meu cantinho, né, que tem os teus familiares, aquele lugar aconchegante. Então o nome desse espetáculo se chama Meine Heimat, canções que contam a imigração alemã em terras brasileiras. Né? São 10 canções, é regido pelo maestro Roberto Rosbach, muito conhecido, né, aqui na área cultural da cidade, e ainda vão ter participações especiais da Orquestra de Câmara Municipal de Timbó e também do grupo de dança Blumenauer Volkstanz Group, que é lá do 25 de julho. Importante lembrar o ouvinte mais atento que algumas dessas canções que eles vão apresentar lá foram compostas pelo Hans Gaya. Então, o Roberto Rosbach é uma pessoa, um maestro, né? É um grande incentivador e vamos dizer até, vou chamar dessa forma, né? Não catedrática, mas ele é um historiador, né? Uma pessoa que resgata a história do Hans Gaya. E é um ponto bem importante. Novamente, a questão de quanto custa isso, né, Clay? R$10 para quem é sócio e R$15 para quem não é sócio. Então, o que a gente pode dizer, né, Marcos? A gente pode dizer que participar das atividades do Centro Cultural 25 de Julho é o valor de uma cerveja para quem vai num bar hoje, é isso. Então você pode mergulhar no que é a cultura, a arte que esses imigrantes trouxeram por um valor extremamente acessível, levar a sua família, convidar os seus amigos para ter aí eventos durante essa semana e poder se divertir e relembrar muito das canções que às vezes os seus avós, os seus tios, os seus antepassados cantavam e tal, para ter um momento aconchegante com amigos e ver algo que talvez está um pouco escondido dentro da cidade. Esse é um ponto até que é importante a gente pensar. Às vezes as pessoas olham e falam assim, poxa, parece um pouco exótico o que eles fazem, mas não é exótico. Hoje está se tornando exótico por causa de uma massificação. A gente está tão massificado, né? Não é em detrimento aqui, mas a cultura americana ela ficou tão forte, né, que a gente começou a esquecer de outras culturas. Felizmente a gente tem, né, hoje redes sociais que dão possibilidade de a gente enxergar o que está acontecendo em outros lugares do mundo, mas é interessante a gente entender o que acontecia no passado também, né, que se mantém até hoje, né, tem atividades que têm mais de 1000 anos, né, Marcos, que são mantidas por esses grupos. E eu diria assim, esse tipo de atividade, essas ações culturais, essas manifestações culturais, é o jeito blumenauense de ser brasileiro. Brasileiro tem de várias etnias, culturas de vários países do mundo. E o nosso jeito de ser brasileiro seria esse.
Essa é a riqueza que o país tem. É isso que também o turista, quando vem para cá, ele quer encontrar, ele quer assistir. E para quem tiver interesse, nós estamos nas mídias sociais, você comentou há pouco, Clay. Sim. Nós temos uma página, temos o nosso site, temos o Facebook, o Instagram. Quem quiser nos seguir, participar, saber o que vai acontecer, entre lá, né, se cadastre, entre em contato conosco, que a gente gostaria muito que mais pessoas participassem conosco de todas as atividades que o Centro Cultural desenvolve. Tanto o Facebook como o Instagram, ou mesmo se procurar um Google, provavelmente ele já vai puxar. É importante sempre lembrar o seguinte: Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau, porque tem em Porto Alegre, né, tem em outras cidades. No Rio Grande do Sul tem 4 ou 5 Centros Culturais 25 de Julho, todos eles com a mesma proposta. O de Porto Alegre foi o primeiro que nasceu. Depois veio Blumenau e vieram outras cidades aí, Santa Cruz do Sul e assim por diante. Ou seja, vamos chamar de colônias, onde eram muito forte, né? Por que 25 de julho? Porque justamente foi essa data da imigração. Então eles usavam isso como referência, né? E sempre todos eles com um objetivo de ajudar a comunidade onde eles estavam. Essa fala que o Marcos coloca é muito importante, né? Não significa que a gente não admire outras culturas. Sem dúvida, claro. Tem várias pessoas. Muito. Um detalhe interessante nós temos um japonês que dança, né, nascido no Japão. Quando a gente fala japonês, tem que ser nascido no Japão, né? Não é só descendente. Eu sou descendente, o Marcos também é descendente de alemão, mas nós temos um japonês, né, que fala um português razoável e que ama essa cultura e dança no grupo folclórico. Então, não tem essa coisa, né, de, não, mas eu não sou descendente. Não, pessoal, todo mundo é bem-vindo, todo mundo é bem-vindo, né? E principalmente para quem gosta de conhecer coisa nova. Claro. Isso. Né? Diversificar também as suas atividades, o que é muito importante, faz muito bem pessoalmente para o cidadão também. Né? Isso mesmo. Agradeço a participação de vocês. Obrigado, Marcos, pela participação. Muito obrigado, Jorge. Clay, obrigado também pela participação. Obrigadão, um grande abraço.